Muito bem, vamos iniciar nosso workshop jurídico. Quem tiver as dúvidas no decorrer dessa hora e 10, né? Hoje acho que vai ser um workshop jurídico mais curto, mas temos até 11 horas para esgotar todas as dúvidas. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Então, vamos falar hoje aqui dos principais instrumentos contratuais utilizados pela CDLs, ou eu diria, demandados pela CDL no setor jurídico, tá? Doutor Gustavo solicitou que eu encaminhasse o material quando possível. Vou pedir, pessoal, às pessoas presentes, mandem depois um WhatsApp no jurídico, só para ficar lá, né, arquivado, e aí, na sequência, no término do nosso treinamento, eu faço um encaminhamento do material. É só para eu não esquecer, porque não posso mais contar só com a memória, né? A memória tem que estar ali identificada para eu poder. Por favor, doutor Gustavo, eu solicito, então, que manda um WhatsApp, que vai ficar aqui no WhatsApp do jurídico. Então, vamos lá, gente. Então, principais instrumentos. Eu sempre começo pela base legal. Então, quando eu estou falando de instrumentos privados, de uma relação privada, ou seja, a relação da CDL, através do seu estatuto, com o seu associado, através de um contrato de filiação. Eu estou falando do Código Civil. Então, quando eu fundo uma CDL, eu tenho que observar o artigo 46, 54 e 61 do Código Civil. Ele estabelece as regras mínimas para eu estabelecer um estatuto social. O estatuto social é um instrumento base da entidade. É ali que eu vou definir quais as finalidades de criação de uma CNDL, logicamente, pelo direcionamento da CNDL, FCDL-MG, as regras obrigatórias e facultativas aí, nós já tratamos sobre isso, mas ele é pelo Código Civil. Quais as categorias que podem se filiar, e isso vai para o contrato nosso de filiação, qual segmento eu apoio, quais são esses critérios para filiação do associado e várias outras cláusulas. Aqui vamos nos ater ao nosso assunto de hoje, né? A filiação de associados. E aí, isso é o estatuto. O estatuto traz as regras para filiação. Quais categorias de associado o meu sistema CMDL permite que eu filie? Porque, veja, eu sou uma CDL, uma entidade de classe que representa um segmento econômico, que a gente denomina empresários do segmento comercial, empresários do segmento prestador de serviço, categorias de alguns profissionais liberais que têm interesse em se vincular associativamente à CDL e outras categorias, né, de pessoas jurídicas, como condomínios, sindicatos, órgãos públicos hoje também, profissionais autônomos, em alguns casos, eles podem, então, se vincular associativamente para usar quaisquer umas das soluções, ou simplesmente em nome do movimento associativista, também, não há problema. Então, traça-se o regramento aí no estatuto. E aí, quando eu faço um contrato de filiação, ou seja, quem eu posso vincular, eu tenho que tomar todo esse cuidado de incluir nesse contrato de filiação o padrão ou o temporário, esses regramentos mínimos, tá, gente? Então, isso vem do Código Civil, isso vai para o estatuto e, naturalmente, para o meu contrato de filiação. O padrão ou temporário. E aí, quando eu falo assim, que as CDLs demandam contratos do dia a dia da entidade ou até do associado, que norma que eu estou falando? Do Código Civil ainda, gente, porque as relações privadas de uma empresa com uma associação, com uma CDL, elas são regidas por instrumentos que estão lá no Código Civil. Então, a gente tem lá obrigações, contratos e as diversas modalidades de contrato que o Código Civil regulamenta. Está lá no artigo 421 a 813. Então, quando assim, a CDL me pede, Sara, preciso avaliar um contrato de locação ou de prestação de serviços, que é, na verdade, denominado locação de mão de obra, um contrato de comodato, que é aquela cessão gratuita de um espaço para um associado, ou quando eu cobro a locação, né, a denominação. Ah, eu quero um contrato de mútuo, Sara, um mandato, tal. Então, tem diversos tipos de contrato que a base legal ou a referência em lei é do Código Civil e é lá que a gente busca essas informações para disponibilizar isso para vocês, tá? Vou citar. Então, quando eu falo contratos com parceiros, fornecedores e outros que a CDL tem com essas pessoas físicas ou jurídicas, eu estou ali buscando no Código Civil essas referências legais, ok, gente? Então, isso é nossas relações do direito privado, nas relações que eu tenho, CDL, pessoa jurídica de direito privado, com um associado, que é uma empresa ou um profissional liberal
que também é uma pessoa jurídica de direito privado, ok? E aí ela se distingue, por exemplo, da prefeitura, que é uma pessoa jurídica, tem o seu CNPJ, portanto, pessoa jurídica de direito público. E aí a legislação é um pouquinho diferente e a gente tem que ter atenção nessa legislação, gente. Então, quando a prefeitura, né? Prefeitura, na verdade, é o prédio, né? A denominação é município, estado, união. Mas vamos falar prefeitura, para ficar bem didático para a gente. Então, quando o prefeito ou a prefeitura, o município, ele vem à CDL, o seu presidente fala, olha, eu gostaria de entender o SPC. Por que eu quero entender o SPC? Porque eu tenho interesse de registrar os débitos dos meus contribuintes municipais, sejam o IPTU, sejam o SSQN, né? Ou uma taxa de renovação de alvará, que esses contribuintes não estão pagando. Eu gostaria de saber se eu posso utilizar o SPC para essa finalidade. Sim, é possível, mas há um regramento próprio, porque quando o município ele contrata uma pessoa jurídica, a gente sabe que tem a lei da licitação, e há um regramento próprio ali, que a CDL e o município, nessa vinculação associativa, elas são obrigadas a respeitar. Porque a gente tem essa diferença do que é privado na relação privada e no público. E no direito público, né, a gente tem alguns princípios distintos da relação privada, e no direito público tudo tem que estar formalmente escrito. Então, o ente municipal, a prefeitura, ou Estado, a União, ou DF, eles não podem agir, tomar uma ação ou fazer uma contratação, nesse caso, sem que a lei outorgue essa possibilidade. E a lei vai falar assim: como que pode? Quais os requisitos que têm que ser cumpridos pela prefeitura na contratação da CDL, que é a única detentora do SPC no município? Não é isso, gente? A gente tem que lembrar que o sistema CNDL, através da CNDL, no registro de marcas, a gente já trabalhou isso, SPC, SPC Brasil, e no modelo que a gente tem no sistema de criar CDLs, a gente, federação no caso, cada federação do seu estado outorga a apenas uma CDL no município o direito de uso da criação da CDL e, portanto, do direito de uso e da administração do serviço de proteção ao crédito. Nós não vemos no mesmo município dois SPCs, isso não existe. Porque essa outorga é feita naquela CDL do município, ok? Então, há uma exclusividade no município, através da sua CDL, para o uso do SPC. Portanto, o prefeito, né, o município só pode procurar a CDL, o SPC, porque ela era única detentora de disponibilizar naquele município o serviço de proteção de crédito, serviço de proteção ao crédito, à prefeitura, para que ela possa fazer utilização. E mesmo assim, mesmo que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43 e parágrafos 1º ao 6, determine regras mínimas ao serviço de proteção ao crédito ou aos bancos de dados cadastrais de relação de consumo, que é o nosso SPC, Banco de Dados Cadastrais de Relação de Consumo, eu tenho uma regra que eu sigo. A minha relação como pessoa jurídica é um de direito privado, Código Civil. Quando eu tenho uma relação com um ente público, eu tenho que observar também as regras de direito público. E aí entra a Lei 14.133, né? É a antiga 8.666, que muitos já devem ter ouvido falar aqui. É a lei de licitação. Ela é de 2021, revogou a 8.666 e entrou em vigor em abril de 2023, 2 anos após a sua publicação no Diário Oficial, tá, gente? Então, a gente vai ver muitas mudanças na Lei 14.133 de forma até buscar outras referências do direito público para condensar na 14.133. Então, a partir de agora, doravante, as CDLs também, quando o prefeito procurar, seja, né, eu estou falando aqui, vou dar o exemplo do SPC, mas, às vezes, a prefeitura procura a CDL, né, porque às vezes há uma reclamação, só dando um exemplo aqui, saindo um pouco da questão do SPC, tá, gente? Às vezes procura a CDL, e já vi isso acontecer algumas vezes aqui em Minas Gerais, e falou assim, olha, eu queria fazer um termo de colaboração. Aí a gente aplica aquela 13.079, né, que é a lei lá do Marco Civil das Organizações da Sociedade Civil, desculpa, o MIROSC, e lá fala que a entidade, ente público, prefeitura, pode fazer um termo de colaboração disponibilizando recursos financeiros para uma determinada finalidade,
com projetos, com prestação de contas, etc. Qual que é, às vezes, comum que o município procure a CDL? Quando ela quer fazer um tipo de parceria para aquelas câmeras de vigilância no comércio, nas ruas. Câmeras de vigilância são caras, muito caras, né? Então, para fazer um processo licitatório, às vezes a prefeitura disponibiliza o recurso, a CDL faz o projeto, e o projeto não é só da compra do material do equipamento, ela tem que ir na polícia militar, que é estadual, para saber se vai haver um local para que essas câmeras sejam monitoradas por policiais militares na segurança do município, porque a segurança não é só para o comércio, a segurança das vias públicas também. Onde estarão essas câmeras? E às vezes, muitas CDLs fazem, né, esses termos de colaboração com o município, disponibilizando recursos financeiros, faz aquela vaquinha com os associados, porque às vezes os próprios associados desejam que hajam essas câmaras de vigilância em locais específicos estratégicos da região central, onde o comércio é mais vultuoso, tá, gente? Então, existe também hoje termos de colaboração, também tem relação com a lei de licitação, mas tem uma lei específica também para regulamentar isso, para isso, ou termos de fomento, né? Às vezes o CDL quer disponibilizar um cartão alimentação para o servidor municipal. Existe também essa possibilidade, tá? Então, só para fazer esse parênteses dos tipos de contratos que às vezes a CDL pode ter com o município. Então, o SPC em geral é o maior interesse da prefeitura. Ok, gente, até agora? Me interrompa a hora que vocês quiserem no chat, fazendo suas perguntas ou pedindo a palavra, tá, gente? Fiquem à vontade. Então, essa aqui é regras gerais que a gente está passando. Então, vamos lá. A gente tem algumas categorias de contratos que a CDL demanda aqui, né, gente? Ao jurídico. Então, assim, a gente vai falar mais do associado, né? Então, com o associado, qual que a CDL me solicita muito aqui? Sara, você tem um modelo de contrato de filiação? Sim. Padrão? Sim. O temporário? Sim, nós elaboramos. Também me solicita contrato de locação temporário para salas e salões. Por quê? Tem muitas CDLs que têm uma estrutura grande. E fala assim, Sara, eu preciso fazer a locação da minha sala por um dia, por uma tarde, ou o meu salão, porque eu vou alugar para um evento, um casamento, ou para um congresso, né, enfim. E eu preciso desse modelo de contrato de locação temporário, perfeito. Que então a gente tem esses modelos dependendo da estrutura da CDL. Então tem que fazer o contrato de locação temporário com essa empresa ou com a pessoa física que seja. E aí você tem que fazer o contrato de filiação temporário além do instrumento próprio de locação. Temos modelos disso? Temos, porque as CDLs pedem com uma certa frequência. Sara, eu estou aqui com um evento que eu vou fazer de mérito, de gastronômico, etc., do forró de Covelho aí, né, Alessandra? E aí eu tenho vários patrocinadores que querem me patrocinar e, ao mesmo tempo, desejam que a sua marca seja inserida aí, né, como apoiadores, né, ou como patrocinadores. É possível, sim, faça um contrato de patrocínio específico, faça aquela vinculação temporária para você receber essa receita do patrocínio no seu caixa da CDL, como de uma empresa associada, e faça um contrato de patrocínio específico. É para um evento, é para um mérito, é para um, né, tem questão, né, muitas entidades que mexem com essa questão da gastronomia, que apoiam e querem patrocinadores, conseguem esses patrocinadores em troca daquela marca, ou do nome, ou da divulgação na rádio local, nas mídias sociais da CDL. Ok, isso é um contrato de patrocínio. E aí temos de adesão para campanhas de Natal e tal, isso até está no SPA, mas isso também é solicitado. Então, isso é o associado, gente. E aí vocês têm parceiros, né? Ou seja, parceiros cujas soluções são disponibilizadas. Então, neste caso aqui com parceiros, já vem um contrato mais ou menos padrão, por exemplo. A operadora do plano de saúde, ela busca o seu modelo de contrato padrão lá na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tem um modelo padrão lá, porque tem uma legislação específica, né? A Lei 8.656. Essa lei disciplina as operadoras de plano de saúde, o tipo de plano de saúde que pode ser comercializado, né, disponibilizado para o associado, assim por diante. Então, às vezes, o que não tem chegado muito o contrato padrão, porque os contratos da CDL de plano de saúde são mais antigos.
Então, chega para mim o aditivo, chega para mim a proposta da renovação, com índices bem salgadinhos, né, gente? A gente sabe. E aí a gente discute sobre o ponto de vista deste contrato do aditivo, da proposta, quais as cláusulas que estariam ali permitidas ou não, porque as CDLs têm no contrato com o seu associado aquele modelo coletivo e empresarial. O modelo, porque são 3 categorias, vamos lembrar: o individual familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão. O coletivo empresarial é a modalidade de plano de saúde que a CDL pode sim disponibilizar aos seus associados, né? Usuários principais ou seus dependentes legais nos termos da lei, tá? Então, a gente discute, né? Então, aí não é um modelo, é a discussão dessas cláusulas dos aditivos que são mandados por essas operadoras, nos quais as CDLs têm contratos de plano de saúde. Também odontológicos têm crescido muito, seja por operadoras, seja por clínicas odontológicas que querem fazer algum tipo de parceria com a CDL, como descontos, né? Olha, eu vou oferecer aos associados, seus usuários, descontos na minha clínica odontológica, na minha clínica de fisioterapia. Até no hospital, a gente teve um caso esse ano, ou no final do ano passado, salvo engano, em que o hospital particular fez uma parceria com a CDL local para disponibilizar um desconto de X% para aqueles que são empresas associadas. Quer dizer, é uma parceria que traz vantagens para o associado, para a CDL, que ganha um percentual também. Bancos e instituições financeiras, né, gente, que às vezes disponibilizam linhas de crédito com juros um pouco mais em conta do que se esse empresário fosse diretamente ao banco. Hoje é mais raro, mas existem. A gente tem aqui na federação o próprio BDMG, né? Para algumas categorias específicas. No interior, é muito comum isso no sistema Sicredi ou Sicob. Inclusive, muitos cooperados diretores do sistema Sicob e Sicredi são, inclusive, diretores da CDL. Então, esse relacionamento é estreitado e, muitas vezes, consegue-se linhas de financiamento mais atrativas para os nossos associados. É um tipo de parceria também. Empresas de cobrança, nós temos o COB Online, mas às vezes a CDL tem setor de cobrança na entidade para fazer cobrança extrajudicial, ou seja, cobrança amigável dos seus associados. Às vezes contrata um escritório ou um advogado, ou tem uma estrutura interna para fazer essa cobrança, ou às vezes contrato da federação, que é o COB Online, né? Parece que tem uma adesão boa também. Enfim, e aí tem instrumentos que a CDL tem que mandar para esse associado para que ele faça adesão a esse serviço, entre aspas, de cobrança. Tem diversas regras ali. E quando eu faço a cobrança, a gente tem que lembrar que, para cobrar, como regra, esse débito tem que estar registrado no Serviço de Proteção ao Crédito. Então, tem todo um sistema de controle. Quando eu faço cobrança e o cliente paga, o consumidor paga, para eu fazer a baixa ali em nome desse associado no código dele, ter essa autorização. Então, é um contrato um pouco mais elaborado também, e, às vezes, solicitado aí pelas entidades que utilizam essa parceria, esse serviço de cobrança. O cartão de benefícios, então, cartão de benefícios de descontos, tem contratos específicos, pode ser o do servidor também. Muitas CDLs têm utilizado esses cartões de desconto, assumindo risco financeiro, né, no pagamento para os associados, para que esse dinheiro circule no comércio, né? Talvez impedindo, não vou dizer, mas de alguma forma que o dinheiro fique mais sendo utilizado pelo cliente no município, porque senão ele migra para aplicativos, para compras online, e aí isso, né, esse dinheiro não é utilizado no município. Então, às vezes, algumas entidades têm feito mais, né, eles desistiram disso, têm feito algumas parcerias com cartões de benefícios para usar um limite de 100, R$ 200, e esse dinheiro tenha a possibilidade de circular melhor ali no comércio local, e a gente tem modelos disso aqui também. A Amanda, a entidade também pode incluir os inadimplentes no COB Online. Quais inadimplentes, Amanda? Só para explicar. COB Online é um serviço de cobrança, é até disponibilizado pela Federação das CDLs interessadas. Quando a CDL se interessa, eu estou falando que é o associado, que, né, a CDL vai fazer a cobrança para os associados, ok? No contrato da COB Online, especificamente,
A CDL, né, ou a Cobb Online que está fazendo, ela tem o acesso ao código do associado, porque ela só cobra, a Cobb Online só cobra débitos que são encaminhados do associado que tem registro no SPC. Por quê? Assim que o cliente faz uma novação ou quita o débito, eu tenho um prazo legal, que é de 5 dias úteis, para excluir aquele registro no SPC. Então, não é a entidade que inclui no Cobb Online, né? O registro e o cancelamento, gente, no SPC sempre é o associado. A responsabilidade civil objetiva é dele. Seria repassado para a entidade se a entidade tem a procuração ou a autorização através de um serviço de cobrança, como é a Cobra Online, e deixa de cumprir dentro do prazo legal. Aí a CDL passa a ser corresponsável na não exclusão no prazo legal daquele registro, tá? Seria isso. Não sei se respondi a sua pergunta. A entidade também pode incluir os inadimplentes no Cobra Online? Seria os associados. Se o associado não quitar o débito da CDL, sim, tá? Mas não é no Cobb Online, né? Eu não sei como é feito esse repasse aí, tá? Entre Cobb Online e tal, aí verifiquem. Se é algo que passa, que o associado tem que repassar um pagamento para a CDL e ele não faz, então o crédito é da CDL. Se o associado está inadimplente com a CDL, de qualquer solução, COB online, mensalidade, certificado, né? Então, aí, esse débito, a CDL tem legitimidade para registrar do associado. A gente vai falar isso no contrato de filiação. Tá bom, Amanda? Não sei se respondi. Oi, Valdinéia, estou te vendo aí. Bom dia, doutora Sara, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cheguei um pouquinho atrasada, falei assim, não vou ficar quietinha aqui para não atrapalhar. Eu estou acompanhando. Cobe Online é o quê? É uma parceria que a É uma federação parceria. fez aí? É uma Ah, parceria de cobrança. Eu acho que ela é uma empresa do Paraná. Eu tenho hum, ouvido bem da uhum. COB Online, tá? Que Parceiro legal. E muito bom. com quem que eu consigo pegar mais informações desse Cobe Online? Depois você me manda uma mensagem no WhatsApp que eu passo o contrato da Geralda, que é a nossa coordenadora do Ah, comercial. E o Edson é tá, o responsável da COB Online lá na ah, empresa, hum, tá? Ele é muito não, obrigada. acessível, muito legal de trabalhar. Eu te passo as dicas depois, ok? Ótimo, obrigada. Só me manda mensagem para eu não esquecer, ok? Então vamos lá. Cartão de benefícios, certificado digital, que é muito comum, muitos ainda fazem pelo SPC Brasil, não é isso? Pode ser por outra certificadora digital. Aí tem instrumentos próprios, e esses instrumentos, gente, são regulamentados, né? A gente tem que lembrar que a gente não tem, assim, essa autonomia no direito civil, porque tem regras, por exemplo, do ITI, né? Através do ICP Brasil, que é o órgão competente e responsável governamental para estabelecer essas regras. Tem a medida provisória 2200, tem o Marco Civil da Internet, tem diversos regramentos quando eu estou falando de certificado digital, né? Então, né, aquela contratação seletiva, então, tem diversos regramentos que a lei trata disso e tem que ser cumpridos para aquele que quer ser um AR, um posto e assim por diante. Então, existem esses instrumentos. E aí, em geral, eu não analiso o contrato. São dúvidas pontuais do contrato que a CDLs tem e direcionam lá para mim. Aplicativo, nós temos a Totel aí. Então, eu estou vendo aí um movimento nesse avanço de tecnologia, algumas entidades que usam aplicativos, né? Você sai das redes sociais e começa a usar aplicativos de comunicação com seus associados, até para fazer campanhas aí, né? Peraí que tem uma pergunta aqui. Obrigada, Amanda. Ok. Às vezes você tem os contratos, né, com terceirizados, são dúvidas que aparecem. As CDLs contratam contadores, né, quando são terceirizados, prestadores de serviço, jornalistas, advogados, escritórios para fazer uma ação judicial ou para dar uma consultoria de um assunto, dar um parecer. E assim, autônomos, eletricistas, despachantes, serviços gerais de segurança. Teve até uma CDL aí que estava com problema porque tem que comprar premiação, né, de veículo para a campanha de Natal, aí contratou um despachante. Então, um autônomo, e às vezes não faz nem contrato, né, gente? Uma proposta ali no e-mail, no WhatsApp, tá tudo certo também. Agora, alguns contratos, dada a sua especificidade, por exemplo, um contrato com um contador, com jornalista ou com advogado do escritório, às vezes é necessário você instrumentalizar isso sim com cláusulas mais específicas. Um autônomo, como eletricista, um despachante, serviços gerais, né, da limpeza
Segurança, não. Isso já é um pouco inerente à própria atividade da pessoa. E não precisa ser tão formal, mas pode ser, caso o CDL tenha interesse, tá? Então, com terceirizados, essas são as principais demandas. Com os fornecedores, às vezes você tem que ter um sistema contábil financeiro, um CRM, a segurança do sistema, né? Onde a gente tem a LGPD para contratar empresas aí para firewall, para antivírus e assim por diante. Os fornecedores de eventos, né? Algumas entidades têm espaços que eles locam e às vezes você faz o evento na entidade, você tem que contratar ali uma banda, um músico, né? Ver a proposta ali daquele instrumento, você precisa contratar um cerimonialista e etc e tal. E às vezes você tem que contratar até aí locamóveis, né? Cadeiras mesmo, você vai fazer um treinamento, ou sofá, enfim. Então, esses com fornecedores são esses principais contratos. E também a CDLs me demanda os contratos seletistas, né? Mas aí é uma relação com o empregado, a CDL com as pessoas da sua equipe. Então, não é o modelo do contrato, que são uma coisa meio padrão que os contadores já encaminham, né, para a entidade. É mais dúvidas dos contratos de trabalho, na função, no risco, questão do motoboy, né, se tem ou não a obrigatoriedade de pagar aquele adicional de periculosidade na época do governo Dilma. Hoje é muito solicitado o termo de uso de imagem LGPD. Eu só estou destacando aqui esse tipo de contrato, gente, porque a gente vai falar um pouco melhor sobre esse assunto das questões trabalhistas na CDL no workshop jurídico do mês que vem. Então, né, só para citar o tipo de categoria de contratos que vocês, assuntos, né, ou categorias que vocês demandam aqui o jurídico, tá? Tudo bem, né, gente? Tranquilão, né? Ainda estou dando uma aula do contrato ainda, vamos? Peraí. Aí eu vou passar, vamos dizer assim, o top 10 aqui, gente. Quais os principais contratos foram solicitados pela CDL, relacionados à CDL, no jurídico esse ano? Contrato de filiação, dúvidas, modelos, explicações, muito sobre o contrato de filiação padrão e temporário. E aí não só o contrato. Por que eu tenho que ter o contrato? Qual a receita? Eu tenho que atualizar? Qual cláusula que é obrigatório? Posso colocar numa folha? Qual é o tamanho da letra? Posso registrar o associado no SPC? Qual que é o prazo mínimo e máximo de um contrato que eu posso estabelecer? Eu tive 63 demandas esse ano sobre contrato de filiação e tudo que envolve o contrato de filiação. E esse é um assunto que eu vou detalhar melhor, tá? Então, só estou colocando aqui como um dos principais contratos solicitados pela CDL. Esses contratos de adesão a soluções, análise, né, verificação, modelos. Então, do plano de saúde, tá, gente? Que vocês pedem aí essas dúvidas, né? Porque tem lei específica, a gente tem que ir na Agência Nacional de Saúde se implementar para ver. Contrato sobre PCMSO, que também é até uma nova solução que a gente tem. Tem CDLs que têm o seu PCMSO local feito, os modelos que o associado tem que firmar, aderir e assim por diante. De cobrança de aplicativo, de financiamento, de banco de currículos, ou qualquer tipo de solução que a CDL tenha, que precisa de instrumentalizar de alguma forma. Por exemplo, o banco de currículos, às vezes não tem um instrumento, é só um e-mail padrão que a CDL manda, que o associado aí o associado liga, eu preciso, se eu sei que você tem banco de currículos, eu queria um vendedor com uma experiência, manda o padrão, né, a solicitação. Aí a CDL só manda um e-mail proposta, olha, funciona assim, eu vou te mandar X currículos, você tem que escolher no prazo tal, o custo é da empresa e pagar, o custo não pode ser do empregado, e manda esse tipo de regramento para a pessoa, entendeu? É isso. Então, às vezes, não é um contrato, são questões pontuais que a gente manda ali para a CDL formalizar e ter um certo cuidado naquele momento ali com o associado, tá bom? Contrato de patrocínio, temos modelos, dúvidas sobre isso, tem esse modelo padrão também. Tiago chegou aqui para tirar uma fotinho. Como é que coloca a telinha aqui? Não, Tiago. Tiago vai me ajudar aqui só um minutinho. Pode aparecer, Tiago, você é gato. Não se acanhe, não se acanhe. Não, os meninos bonitos a gente tem que apresentar aqui para a galera. Vou colocar, vamos ver quem tá. O André tá aí de mantendo. A Diné também, não tem vergonha. Guilherme também tá aí. Só nós quatro? Então tá, vai lá. Tá aí, agora a gente vai tirar fotinho, que vai. E até porque a minha tela tá sumida aqui, não tem nem como eu apresentar. A gente estava falando dos modelos de contrato. Aí tem modelo de contrato de patrocínio, temos esses modelos, tá, gente? Eu estou falando desse
top, vamos dizer assim, doutor Gustavo, isso, ajeita aí, doutor Gustavo, para sair na foto aqui. Alessandro também está na foto aqui, Guilherme, Valdinéia, eu e o André de Monteiro. Faz um sorriso bonito, faz aquela cara, já estou entendendo tudo. A Valéria também, Valéria faz aquela carinha, não, estou compreendendo exatamente o que a doutora está falando aqui. Muito bom. Está gravando, né? Então, a gente tem todos esses modelos de contrato que são solicitados por vocês. Gente, pode ter outros aí que às vezes não estão relacionados nesse top 10 aqui. Pronto, já gravou. Não aparece só euzinho aqui. Aí, foi. Obrigada, viu, Thiago? Então, a gente tem esse top 10 aí, podem ser outros que vocês demandem aqui, e aí a assessoria jurídica à disposição. Aquele de locação temporária, quando eu cobro, né, o salão ou a sala ali que eu estou locando. E esse ano teve um pedido de uma CDL de cessão gratuita do espaço, aí a gente chama de contrato de comodato, né? Não chama de locação. O termo correto seria o comodato. Tem esse modelo também, é só porque neste caso a CDL não estará cobrando a locação daquele espaço, ela estará cedendo gratuitamente ali para uma entidade filantrópica, que foi o exemplo lá que foi dado, né? Então, tem esse aspecto social da CDL. Cedeu, se não me engano, era do lado dos idosos, ou a PAI, não me recordo, a entidade filantrópica no qual foi cedido por uma tarde essa sala, sem cobrar dessa entidade, ok? Então, a gente chama de contrato de comodato. Contrato de palestrantes, ou para pedir para analisar, ou modelos que vocês estão contratando algum palestrante e desejam um instrumento mais formalizado. O contrato de permuta, posso trocar algo, né, com um associado, né, ou com uma gráfica, ou um serviço por um desconto na mensalidade, eu posso fazer uma permuta, uma troca, não tem problema. É comum, às vezes, que a CDL solicite esse tipo de modelo. Contratos de parceria para descontos, né, para os meus associados em clínicas, médicos, hospitais, tem sido mais comum CDLs fazerem e solicitarem esse tipo de contrato de parceria. Termo de adesão de campanha de Natal, a gente tem, gente, mas é sempre bom solicitar lá no SPA, né, no atual SECAP, né, porque aí tem toda a regulamentação de distribuição gratuita de prêmios, sempre estamos atentos aos modelos oficiais ali do SPA, né, Secretaria de Premiação e, qual que é o A? Esqueci, mas é o antigo, é o atual SECAP, onde a gente faz a solicitação toda online no sistema deles para autorização de campanhas natalinas, campanhas de dança, ok? Também contratos fornecedores para evento, aquele, né, tem entidades que fazem assim, mérito, festival gastronômico e várias outras atividades, que aí esses fornecedores de cerimonial, bandas, móveis, etc., não é uma coisa padrão da CDL, então solicita esses modelinhos, ou um modelo de proposta, ou uma adesão, pelo menos um mínimo de instrumento legal para a CDL poder trabalhar com mais segurança. Ok? E esses contratos institucionais da CDL? Sara, eu tenho um feirão que eu estou promovendo, uma campanha, um festival, um meritologista, eu tenho alguns contratos aqui, todo institucional, da parceria, da logo, da marca, que englobam um desses anteriores aí. Então, a CDL, às vezes, tem questões pontuais e a gente vai trabalhando individualmente, tá? Então, esse ano, esse aí foi o top 10 das principais demandas com prevalência do contrato de filiação padrão e temporário. Ok, gente? E os associados também têm top 10. Então, quando a CDL ou o associado entra em contato diretamente, vocês sabem que eu atendo empresas associadas à CDL, e a gente sempre vão valorizar, né, gente? Porque aí não tem a ver com o contrato. Recentemente, eu vou testar um município, tá? Aimorés, CDL de Aimorés, o associado de uma mercearia entrou em contato, e ele foi lá premiado, né, com uma fiscalização do PROCON municipal, através do Ministério Público, lá da Promotoria de Defesa do Consumidor, ele e mais 6 supermercados, né, ele era até uma mercearia menor, e uma atuação gigante, né, e a atuação a gente tem que fazer a defesa, a gente fez a defesa, ele até perguntou qual que era o custo, e a gente falou, nenhum, o senhor ser associado. Esse custo é da CDL, claro,
O advogado acho que queria cobrar R$ 2.000, que é o preço mesmo da tabela aqui de Minas, né, de honorários. E aí ele ficou muito satisfeito, fizemos a defesa, prazo. Gente, tem alguém com áudio aberto aqui, se puder mutar, obrigada. Então, a gente fez a defesa para esse associado e ele ficou muito satisfeito. E aí, eu falei lá com o executivo na época, olha, vende isso, porque você paga R$ 6 por a CDL, né? Paga ou cobra esses R$ 6 na fatura do associado por mês. Então, veja o valor que ele vai ver na entidade que está dando uma assessoria jurídica para fazer uma defesa no momento que ele precisou, ok? Gente, alguém está com áudio? Deixa eu ver quem que é aqui. Se eu posso mudar aqui. Me descobrir. Ô, Cleusa, vai querer negócio? Cleusa, Vai querer, Cleusa? o áudio de Cleusa está aberto. Cleusa, por favor. O quê? Estou descobrindo aqui, não. Não, eu não tô pegando o cara. Vaza da pauta. Vou botar. Ah, isso. Valdinéia, por favor, você levantou sua mão? Sim. Doutora Sara, a senhora falou uma questão aí do jurídico, né, no caso, que vocês dão suporte aí, no caso do associado. Digamos nós, CDLs, aqui, a gente poderia ter o nosso jurídico prestar esse serviço para o nosso associado e a gente ainda, tipo assim, cobrar uma taxa, não cobrar o valor total, mas uma taxa, por exemplo? De Pode. algum serviço que houver demanda, isso Uhum. não configura, vamos colocar assim, que a OAB não ia dizer, vou colocar assim, porque tem um termo, né, que não ia configurar a captação de cliente, alguma coisa assim, para o Não, advogado? não, porque ele está Não, né? vinculando. Aí depende se você tem um contrato terceirizado com o escritório, que aí pode Aham, configurar, ou se ele é seletista. Eu vou dar o meu aham, exemplo, eu sou seletista. Então, no meu aham, contrato de entendi. trabalho está a função de assessoria jurídica consultiva, porque eu não faço contencioso, por exemplo. Hum, Só que a defesa aham, administrativa do Ministério Público, que é do PROCON, a fiscalização, é um processo administrativo. Eu não tenho que ter uma procuração para ir à justiça, tal. Vamos supor que, neste caso da defesa do Ministério Público do PROCON, isso vá para uma ação criminal, porque tem um aspecto criminal na relação de consumo. Aí, se for, este associado teria que contratar à parte um advogado da confiança dele lá, até do município dele. Porque aí eu saio do consultivo e entro numa questão na esfera contenciosa. E isso, por exemplo, eu não faço. Então, a gente deixa muito claro, olha, tem um advogado para fazer uma consultoria, você está com dúvida sobre tal assunto, essa defesa ela pode fazer. Então, por ser uma defesa algo mais complexo, este associado achou que eu ia cobrar porque ele já tinha entrado em contato com um conhecido, né, de advogado lá. E eu falei, não, a gente não cobra para o associado. Só que se isso for judicializado, eu não tenho como fazer a parte de contencioso. A minha esfera é de fazer até a defesa administrativa. Aí ele entendeu. E não tem custo? Não, não tem custo. E aí você quer cobrar. Vou dar um exemplo de uma CDL aqui de Minas. Ela tinha advogado lá seletista, ok? Também tinha um escritório. Uma pessoa extremamente ética do movimento, trabalhou 25 anos no movimento. E tinha também o escritório. Qual que era a regra lá para o associado? O associado tinha direito a 2 consultorias mês. A terceira era cobrada. Então, tinha esse regramento. Ele podia lá ligar, mandar um contrato, mandar dúvida, mandar um pedido. Se fosse judicial, ele poderia contratar este escritório ou não, contratar o escritório que quisesse. Então, é um município até que tem faculdade de direito. Não há obrigatoriedade nenhuma de contratar o escritório desta pessoa. Né? A pessoa trabalhava no mesmo período. Só que no final, a pessoa contratava porque a consultoria começava, você criava uma relação lá. E aí sempre colocava lá no instrumento não foi, não houve, né? No sentido para não configurar a captação de cliente, entendeu, gente? Tem que cuidar. Então, assim, então eles tinham lá o CRM dele, a entendi. empresa A fez uma consultoria, fez duas. Não, agora ela está pedindo um advogado. Não tem que ser, porque aí a CDL, na relação seletista, não fazia. O advogado, o associado poderia ir para o escritório ou poderia consultar qualquer escritório da sua, né, do seu interesse ali. Tá? É isso. Tem que ter muito Aham, cuidado de Doutora, fazer isso mesmo. Pois não? é, aham.
desculpa, uma dúvida. Vocês divulgam isso amplamente, essa assessoria jurídica para os associados, ou só quando alguém questiona, leva alguma demanda? Não, a Eu tenho a CDL, mesma dúvida da Valdineia, porque a gente tem um problema grande aqui com a OAB, nesse sentido de captação de clientela. mas como é que vocês fazem aí? Qual o seu CDL mesmo? A gente, Paraná, a gente não divulga. Eu presto assessoria, mas não tem essa divulgação, né, porque qualquer coisa que a gente coloca, assim, nas redes sociais, por exemplo, a OAB vem em cima, alegando a captação de clientela, mesmo que seja só na parte consultiva. Mesmo consultivo? Que engraçado. Uhum, Nunca é, recebi notificação, não. Aqui no site da federação, só que assim, a gente não fala para o associado, a gente fala para a CDL, então isso me isenta desse tipo de entendi. problema, né, Uhum, doutora? Tipo entendi. assim, assessorias de comunicação jurídica. Aí, quando você clica no jurídico, tem lá os Códigos de Defesa dos Consumidores para baixar, aquela coisa toda, e tem assim, quais áreas? Trabalhista, civil, comercial, tá. Tem as áreas. Uhum, E assim, nem se divulga que é para CDL, viu? Porque na federação é super tranquilo isso, que isso é implícito para que é para CDL, né? Porque a sim, federação é um trabalho. E aí nem fala nada de associado. Isso no nosso dia a dia é que eu divulgo. E às vezes, no material da CDL, fala lá, temos SPC, certificado, vai falando, né? aham, Locação, nananã, e fala assim, consultoria jurídica à distância. Porque eu estou em Belo Horizonte telefone, né? Consultoria jurídica à distância, só coloca entendi. isso. Se o associado perguntar, você fala, aqui eu vi que tem uma consultoria, como é que funciona isso? E aí passa o meu telefone e o meu WhatsApp aqui em Belo Horizonte. E aí Ah, legal. consultivo, entendeu? É isso que a gente Aham, faz. sim. Eu Então tô tá bom, falando isso obrigada, porque eu já doutora. vi assim muito, né? Você está tocando nisso, gente, atenção numa situação que eu já atendi aqui nos últimos anos, tem crescido escritórios de advocacia, que pedem para fazer palestra, às vezes do simples, qualquer assunto que seja de interesse do associado. E aí começam a dar panfletinhos para fazer captação. Não pode. Deixa o cartãozinho lá. A federação fez aqui, com um parecer contra meu, né? Vou explorar isso, um escritório que queria fazer essa captação. Eu falei, olha, falei com a diretoria, sou contra, porque a OAB vai em cima, sim, do meu fígado e vai temperar com azeite e sal. Não pode divulgar, tananana. Se alguém demandar este assunto, o comercial trabalha internamente. Fez. O que aconteceu? Nós temos alguns advogados associados. Num determinado município de CDL, que esse escritório foi lá, para mim, claramente fazer captação, foi passado, vamos ter um bate-papo com o doutor fulano. Postou isso no grupo de associados. Os advogados que são associados lá têm subseção, isso é captação. Foi na OAB que fez a denúncia. Quando chegou, eu só falei assim para a diretoria. Eu falei. Aí pararam assim. Parece que tem que acontecer. Eu falei assim, eu nem vou fazer essa defesa, não. É esse escritório que vai. Porque o meu parecer está contra, gente. Você vale para o escritório de contabilidade, está no código de ética, vale para o escritório de advocacia, vale para outras categorias, que utilizar é captação. Não sei se vocês viram uns anos atrás, CFM, né, Conselho Federal de Medicina, e acho que o de odontologia também, proibiu médicos e dentistas de ficar fazendo divulgação. Então, rede social está cheio disso, é vedado, e não pode fazer aquelas fotos de antes e depois também, principalmente endocrinologista, pessoa de... Não pode, é vedado. Então, assim, se a SRF, né, Conselho Federal de Medicina for fiscalizar isso, é proibido isso. Uma questão ética mesmo, que você está fazendo, logicamente, captação. E até a gente, quando estuda, né, doutora, marketing jurídico, que mudou um pouquinho, mas não mudou tanto, a gente tem que tomar todo o cuidado de como fazer. Você vê que os escritórios, né, tem todo um cuidado, porque tem que ter mesmo, às vezes nem põe logo e tal, né, a gente tem que ter esse cuidado. Rede social, a gente escreve artigo, a gente, né, a nossa forma de ser conhecida tecnicamente não é fazer esse tipo de captação, né? Porque eu acho errado mesmo, tá? Então, Valdinei trouxe uma situação muito interessante. Valéria aí, com dois L's também. É isso, gente. A nossa área é delicada. E aí, essa questão da divulgação vale também para os contadores. E eu lembro disso porque um executivo de uma CDL me ligou esse ano. O presidente lá já foi contador.
E aí, não era nem, logicamente, não era o escritório dele, falou, eu quero fazer uma parceria para divulgar, Sara, mas o meu ex-presidente está me alertando que não pode. Eu falei, e ele está correto. Vou só buscar aqui a regra do Conselho Regional de Contabilidade para você basear a sua negativa de fazer essa divulgação. Então, até para fazer publicidade, que às vezes a CDL vende umas paginazinhas assim, é delicado, não é para qualquer um também. Tá? Eu não sou uma empresa, não sou uma loja de calçados, etc. e tal, que eu posso comprar um espaço e ter esse tipo de divulgação. A gente tem que ir nesse tipo de regramento também. Ok, pessoal? Ok, vamos Obrigada, doutora. às ordens. Então, o contrato de crediário, né? O associado é o que ele mais pede, tem dúvidas, muda. Sara, estou fazendo esse modelo, o que que eu tiro, o que que eu incluo? E a preocupação no contrato de crediário e no cadastro, na ficha mesmo, eu sei que hoje tem a LGPD, quais dados eu posso manter ou não? Estou achando muito grande a minha ficha. Eu sou uma oficina, eu sou um orçamento, tenho que fazer orçamento. Como que eu tenho que trabalhar corretamente? Não, eu sou abrindo um crediário, eu sou obrigada a fazer venda por consignação, deixar o cliente levar, eu não. Então, todo esse universo que trata da concessão do crédito, do modelo do contrato crediário, da ficha cadastral, da análise, né, de uma forma simples ou completa, direcionada ao tipo de atividade desse associado, é uma demanda que tem chegado e uma preocupação do associado, ok? A Ivânia, tem alguém com áudio aberto? Peraí, deixa eu só. Sair da reunião do Zoom aqui. Peraí que tem um áudio aberto. Eu não sei por que o áudio fica aberto, gente. Acho que parou. Vamos. Então, vamos ao chat, que tem uma pergunta aqui. No caso da consultoria consultiva, ela está disponível para o uso de todo o associado? Posso utilizar esse serviço como benefício do associado? Respondendo a Evânia, sim, Evânia. Ok? Então, você pode falar que tem SPC, isso e isso, e consultoria jurídica consultiva à distância. Não tem problema, tá? É um benefício. É aquela coisa que a gente não quer ir para o médico, dentista e consultar advogado, mas às vezes a gente precisa. Às vezes é uma questão pontual que o associado está tendo com o cliente, que está exigindo que troca a mercadoria na hora, ou, Sara, eu fiz a venda por WhatsApp, né? Eu escrevi até um artigo sobre isso no último boletim. Cabe o direito de arrependimento de 7 dias quando a compra é feita por WhatsApp? Sim, cabe, tá, gente? Cabe, porque o WhatsApp é uma nova tecnologia, não tão nova assim, que é utilizada, ou seja, é uma venda feita fora do estabelecimento, todo por uma tecnologia telemática que é o WhatsApp. Então, se ele pagou e arrependeu, chegou a mercadoria, e aconteceu isso, por isso que eu escrevi o artigo, o consumidor tem direito de se arrepender e ter o dinheiro de volta? Sim. A resposta é sim, tá, gente? Então, não é só compra feita na loja web, no telemarketing, no catálogo direto, que você não está fisicamente na loja. A compra por WhatsApp também, para mim, dá o direito de arrependimento pelo consumidor, ok? Ok, Valdinéia, fique à vontade, tá? Isso vai ficar gravado até sexta-feira agora, Valdinéia. Depois você me peça o link que os meninos fazem a conversão e eu encaminho para você, ok? Então, é isso, gente. Aí tem um modelo de orçamento de serviços, e aí quem é de serviços, ele tem o artigo 14 do CDC, eles têm que fazer um orçamento prévio, gente. Qual é o serviço, qual que é os equipamentos que estão ali, porque não pode mudar, e dar os 7 dias de aceite, 10 dias de aceite. E, às vezes, quando esse orçamento é aprovado, tem uma nota promissória no final, que é o modelo que a gente disponibiliza para esse associado, para que o consumidor já assine a nota promissória, tá, gente? Agora, só o aceite no orçamento, desde que você faça um cadastro prévio, ele é válido de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o associado que é segmento de serviço tem pedido isso muito. Contrato de prestação de serviços diversos, modelos ou análise, odontológicos, de engenharia ambiental veio esse ano esse pedido de um associado específico, assessoria técnica, modelos. Contrato de locação de imóvel dá muita dúvida, pedido de análise de contrato de locação, principalmente na questão da renovatória, tá, gente? Ou na questão das benfeitorias que são feitas aí. O que eu pago, o que eu não pago, tem direito de retenção ou não. Então, a gente sempre pede para o associado mandar o contrato de locação de imóvel dele, comercial que ele tem, para a gente avaliar pontualmente, apesar de ter um padrão. Contrato para participação em estação.
A gente tem visto aí muitas empresas associadas que têm participado mais ativamente, né, das licitações dos seus municípios ou nos municípios circunvizinhos também. Então, quando ele ganha, ou quando ele está vendo o processo de licitação, ele pede para a gente ver e para ver se o instrumento dele está ok, ou se o contrato que ele ganhou, que foi registrado, está correto também, tá, gente? O que que ele tem que fazer, se ele tem que fornecer mesmo com a inadimplência do município, e assim por diante. Contrato de telefonia, é pedido isso, porque está tendo problema com algumas operadoras aqui na região metropolitana e em Minas Gerais. Não sei se vocês estão tendo aí reclamações. É uma coisa assim com a Anatel, aí tem um caminho ali a ser feito, tá? Contrato particular de promessa de compra e venda, tem tido muita demanda aí de associados sobre esses contratos também. Contratos relacionados ao menor aprendiz, que às vezes, dependendo da empresa, ela é obrigada a fazer essa contratação por número mínimo, lá dos 5%, cláusulas de cartão de alimentação de empregado, cláusulas, né, seletistas aí, e contratos de trabalho. Análise de contrato, qual convenção coletiva eu aplico, qual que é o salário mínimo naquele contrato. Então, muitas coisas que envolvem a relação trabalhista deixa associado. Então, a gente tem visto muitas convenções coletivas aí e para verificar licença maternidade, a paternidade também, atestado médico, né, gente? É válido ou não? Atestado de acompanhamento da mãe, o que que a CLT fala? Então, essas dúvidas dos contratos de trabalho também são muito demandadas pelos associados. Tudo certo aqui, gente, até agora? Podemos passar? Nenhuma dúvida aqui? Então, agora vamos falar do contrato de filiação propriamente dito. Então, a gente tem um modelo padrão, e a gente, né, que é o padrão para uso do SPC, dos planos de saúde de uma forma geral, e a gente tem o contrato temporário, tá? Que é para associados que se vinculam associativamente para algum das soluções de uma forma, um período menor, um prazo menor, determinado. Locação ou para certificação, para o financiamento do BDMG, para participar só da campanha de Natal, para o aplicativo, e aí depende dessa temporalidade, dessa filiação. E aí a gente tem a proposta que tem os dados cadastrais ali, tá bom, gente? Você coleta os dados deste associado, razão social, nome fantasia, o ramo de atividade, código, endereço comercial, bairro, município, CEP, telefone, o endereço de cobrança, CEP, CNPJ, inscrição estadual, celular corporativo. Se for profissional liberal, o registro na OAB, CRM, CRF, etc., o órgão expedidor a data da expedição daquele documento da carteirinha profissional dele. Categoria, código, valor da mensalidade, taxa de adesão, se houver. Nome dos sócios, representantes junto à CDL. Qual é o representante legal que responde por aquela empresa, por esse CNPJ? Se for profissional liberal, o próprio profissional liberal. A data de nascimento dele, o CPF. São dados que têm que ser coletados aí pela CDL, tá, gente? E aí ele assina essa solicitação de admissão né, na categoria associada, ser validado pela gerência ou pela diretoria, dependendo da entidade, vem a data, CDL, etc e tal. Ok, gente? Então, a primeira questão é o cadastro e no verso o próprio contrato. Então, quais documentos que a CDL deve solicitar aí, gente? Claro, o cartão CNPJ, para conferir, o CNAE, a atividade principal, secundária, o endereço. E lá, quando você faz a consulta na Receita Federal, sai o QSA, né? Quais são os sócios daquela empresa e quem que é o sócio administrador responsável. Isso tem lá na consulta do CNPJ e acredito que tem aí também no sistema na consulta do SPC quando você faz. Você também solicita o contrato social, a cópia e a última alteração contratual. Por que a última alteração contratual? Que vai constar lá quem está assinando. Porque às vezes os sócios mudam, né? Do primeiro contrato até o último. Mudou o nome, às vezes mudou o nome fantasia, mudou a participação societária. Então, também tem que ter a última alteração do contrato social que aquela empresa fez na sua empresa. Cópia da inscrição estadual, teve uma CDL que parece que teve uns associados reclamando da inscrição estadual, gente,
E tem que passar, porque se ele é do comércio, ele tem que ter inscrição estadual obrigatória, porque ele vende. Se ele vende, ele paga ICMS. Então, essa inscrição estadual é obrigatória. Prestador de serviços não é, a não ser que tenha atividades coletivas e tal, mas você pode solicitar. O máximo que ele vai falar é que ele, não estou obrigado a ter inscrição estadual. Tudo certo, aí você não vai poder exigir esse documento. CPF, carteira de identidade do sócio representante. Vocês lembram lá que a gente pede nome do sócio representante, data de nascimento e CPF? Tem que conferir esses dados, tá, gente? E aí, esse dado também é conferido lá no contrato social, porque há a qualificação desse sócio no contrato social. Há CDLs que pedem comprovante de endereço atual. Não é obrigatório. Só para, às vezes, só conferir com o dado, pode pedir ou não, mas não acho que é um documento obrigatório. É só para uma camada de segurança que vocês queiram ter. CDLs fazem uma consulta ao SPC tanto do CNPJ da empresa quanto do CPF do sócio. E aí eu já tive esse ano CDLs perguntando, Sara, eu fiz a consulta do CNPJ e nada consta, mas o CPF do sócio está com uns 2 registros. Eu posso não filiar em razão disso? Com certeza. O CDL pode recusar o cadastro da empresa porque o sócio, no seu CPF, tem um débito. Há um risco da CDL não receber as mensalidades ou as contribuições ali, né, que foram solicitadas por esse potencial associado. Então, ela pode se negar. E, gente, muito importante, né, quando a gente vai falar de fraude, visita ao estabelecimento. Visite o estabelecimento, gente, porque as fraudes nas CDLs, para usar o registro, para usar consulta, né, os pacotes, começaram muito na época da pandemia, e até em CDLs grandes, porque a gente estava impedido, em razão da Covid, de se locomover no município, né? Era todos os protocolos de segurança que havia. E aí, óbvio, os fraudadores, se aproveitando dessa situação, mandava a documentação aqui toda certinha no WhatsApp, no e-mail, a conversa era boa, aí às vezes não sei nem no Google Maps ali para ver, e aí não visitava o estabelecimento. E aí poderia dar ali um pacote muito grande de consultas ou um arquivo muito grande de registros, que trazia prejuízo aí para a entidade, né? Que não pagava, consumidores do Brasil todo recebendo cartas de notificação, e a gente ia ver depois, era uma fraude, um golpe. Era uma empresa que estava constituída formalmente, corretamente, com seu CNPJ ativo, tudo, com o nome lá, varejo, alguma coisa, mas na verdade era uma empresa de cobrança laranja, disfarçada de empresa do varejo, que queria só utilizar o SPC para fazer muita consulta ou fazer muito registro, trazendo prejuízo para o consumidor, para a CDL, e às vezes a CDL respondendo aí com ações judiciais, tá, gente? Então, tem o prejuízo institucional e financeiro também. Então, a visita ao estabelecimento pelo setor comercial é fundamental. Tá bom, pessoal? Para evitar isso, porque quando a gente ia no Google, ou quando depois o gestor ia lá, era uma casa residencial. Falou, não, aqui nunca foi loja, era uma garagem, era um balcão, enfim. Já teve até um caso lá que era um bar, né? Logicamente não era o endereço correto, mas tudo fraude, tá, gente? Então tem que fazer essa visita, é muito importante aí. E aí a gente entra nesse contrato padrão, tá, gente? Esse é o contrato padrão, quando as CDLs solicitam, eu encaminho. Então eu vou ali destacar esses 1.1, 2.2, 3.2, parágrafo 1º, 4.3, 7.1 e 8.4, que são as principais dúvidas que você tem. E aí é o que eu falo que eu vou explorar de uma forma mais detalhada essas principais dúvidas do contrato de filiação que a CDLs tem. Então, vamos para o primeiro, 1.1. Essa cláusula, gente, fala assim, o associado declara conhecer e respeitar o Estatuto Social da CDL tal, Regulamento Nacional Operacional do SPC, Regimento Interno da CDL tal, os quais servirão de fonte de referência para o presente contrato e serão invocados para dirimir quaisquer dúvidas pertinentes às obrigações decorrentes do cumprimento deste instrumento, bem como para o seu perfeito entendimento. Então, a primeira cláusula do contrato é o compromisso que aquela empresa tem ao se vincular associativamente à CDL, e ela declara que conhece e respeita o estatuto e todos esses instrumentais aí. Aí a CDL pergunta, Sara, mas ele assina o contrato, às vezes ele lê muito rapidamente, e ele não me solicita a cópia do estatuto social dos regulamentos.
eu tenho que fornecer a ele ou não? Não precisa fornecer, gente. Claro que daqui a um mês, ou se ele precisar, eu estou com uma dúvida, você pode mandar a cópia do estatuto, desse regulamento de SPC, na hora de fazer o treinamento aqui para mim, com a minha equipe? Sim, estando adimplente, naturalmente, você pode fornecer, então, a cópia. Mas também não acho que faz sentido, na hora do contrato de filiação, que ele está assinando instrumentos, você já coletou contrato social, CNPJ, alguma coisa, fica dando esses documentos, porque provavelmente ele vai pôr no canto e não vai ler aquilo. Então, quando a demanda do associado correr, ele solicitar, aí você fornece, que fica uma coisa mais assertiva também, né? Agora, ficar enchendo ele de estatuto, de regulamento, não acho que funciona, não, né? Ok? Então, deixa mais ou menos assim combinado. Agora, é claro, se ele leu, ele parou e ficou lendo, então eu quero o estatuto agora, forneça a ele a cópia desse estatuto social e dos demais regulamentos que são mencionados no 1.1, ok? E da finalidade? 2.1 fala assim: o associado tem direito à utilização dos produtos ou ações institucionais e outros a serem criados e obriga-se ao cumprimento das determinações e procedimentos previstos nos regulamentos próprios e declara estar de acordo com os preços vigentes e seus reajustes em épocas próprias, independente da data da filiação. O que é a cláusula 2.1, gente? Que o associado, ele, mediante adesão específica de algum produto ou solução, seja o plano de saúde que tem instrumental, o certificado digital que tem outra parte operacional, o próprio SPC e tal, ele, né, vai assinar esses instrumentos, aderir ali especificamente a cada um. Ele está declarando que está de acordo com esses reajustes e tudo mais em épocas próprias. Por que a gente não coloca um índice oficial e anual para, como a gente fala, para atualização monetária? Por quê, gente? Vamos lá dar o exemplo do SPC. O SPC, a gente sabe, tem 2 reajustes no ano. Quando o correio vem, né, acho que é no mês de janeiro, e reajusta a carta de notificação. Às vezes você absorve ou não isso, ou repassa esse custo para o associado. E no mês de julho, que a gente tem a parceria com o Serasa, aqueles insumos dos pacotes que tem Serasa que são aumentados também. Tem um percentual lá, o índice. Então, se eu engessar o contrato, falar que o reajuste é só anual, eu já começo a colocar a impossibilidade de reajustar em 2 momentos diferentes os produtos e insumos do SPC. Ok? Por isso que eu não ingesso. Outro exemplo muito comum é quando o associado ele adere ao plano de saúde. E aí eu estou fazendo essa adesão hoje, em setembro de 2024, eu sei que só daqui a um ano a CDL poderá registrar o meu contrato, não é isso? Ok? Ou salvo se eu mudar a faixa etária, né? Que aí está na lei, eu tenho que cumprir a lei. Mas o reajuste pelo uso, né? Pelo fundo, pelo aquele cálculo, ele é sempre anual. Então, se eu colocar que o reajuste é pelo INPC, e às vezes não é esse índice que as operadoras utilizam, ok? Que não está lá no contrato. Então, se eu colocar um índice específico lá, que é anual, como é que eu vou fazer na época que é o contrato de plano de saúde? Eu tenho que respeitar o plano, você deve ter que respeitar a data do plano que está sendo assinado ali. Então, é por isso que a gente deixa na cláusula 2.1 reajustes em épocas próprias, independente da data da filiação, porque vai depender de qual solução aquele associado está aderindo e qual é o regramento de cada solução, ok? Enquanto a SPC às vezes tem reajuste 2 vezes por ano, por causa dos insumos diferentes, a operadora de plano de saúde 1 ano. A locação é outra regra. Então, eu deixo a regra aberta no 2.1 e não insiro ali um INPC, um IGPM ou a periodicidade anual, tá, gente? Por isso que o contrato, a cláusula 2.1 vem dessa forma, ok? Então, isso permite à CDL que faça os reajustes a depender de cada solução na época própria de cada solução. Ok, pessoal? Deu para entender essa 2.1 aqui? Se dá muita dúvida ali para mim no jurídico. Vamos seguir. Então, rateio de despesas. A gente fala rateio de despesas porque eu tenho um conjunto de N associados, a coletividade, e eu tenho as despesas, né, ordinárias na CDL. Luz, encargos sociais, trabalhistas, tal. Isso é o que a gente chama no associativismo de rateio de despesas. Por isso que a cláusula vem falando que o associado paga a taxa de adesão, a contribuição mensal, cada serviço que ele está aderindo especificamente,
e também esse rateio de despesas, que a gente denomina às vezes de mensalidade. Tá? Então, é por isso que escreve rateio de despesa. É como se eu pegasse toda a despesa geral, né, como se fosse um condomínio, né, cheio de condôminos ali, que são nossos associados. A despesa geral é X, o rateio sai tanto para cada um. Então, por isso que a denominação é feia, fala rateio de despesas, mas é mais ou menos isso que eu tenho que colocar ali no associado. E aí ele paga esse rateio mais o que ele usa individualmente, a depender do serviço, ok? Aí o parágrafo 1º, está escrito assim: a falta de pagamento das contribuições devidas após seu vencimento implicará na suspensão automática do acesso ao SPC e demais produtos e ações institucionais prestados pela CDL, além do registro do débito no SPC da empresa e dos sócios. Eu paro aí. Então, este parágrafo 1º do 3.2 do contrato de filiação padrão, gente, que também está no temporário, ele permite que a CDL, acho que a Amanda perguntou, então ele permite que a CDL, no caso de inadimplemento do SPC, do pacote SPC, ou de qualquer outra solução ou serviço aderido por aquele associado, aquele débito do associado com a CDL seja registrado no SPC. Então, aqui pela cláusula, gente, a gente pode registrar tanto o CNPJ, o débito da empresa associada, quanto o CPF do sócio responsável, do sócio representante, que está qualificado ali no contrato de filiação, ali, né, naquela ficha cadastral. Ok, gente? Por isso que é tão importante eu coletar adequadamente o cadastro, porque para eu poder registrar o débito do CNPJ da empresa inadimplente com a CDL e do sócio, eu tenho esta cláusula aqui. Por que essa cláusula foi inserida no contrato de filiação, gente? Porque registrar o débito do CNPJ ou do CPF do sócio é um tipo de penalidade, ok? Uma penalidade que é feita contra a empresa e o seu filiado. Está contratualmente estabelecido, mas não está no estatuto. O que o estatuto da CDL dispõe como penalidade é suspensão automática de serviços, de qualquer serviço, em caso de inadimplemento daqueles associados. Inclusive, a suspensão é imediata, né? É lá o artigo 6º, parágrafo 2º. Se ele deixa de pagar contribuição, produtos, etc., há suspensão automática, podendo até haver a exclusão desse associado por inadimplemento. Ok? Isso está no estatuto. Só que o registro do débito SPC da empresa do sócio não está no estatuto. Então, a gente coloca ele no contrato para assegurar a CDL a possibilidade de registrar o débito do CNPJ e do sócio no SPC, ok? Então, é pelo contrato que você faz esse registro e está nesse parágrafo 1º para quem já utiliza esse modelo aí de 4 anos para cá, mais ou menos. Ok, gente? Então, Amanda e demais, então, quando o associado fica inadimplente com a CDL, porque não fez o repasse da taxa para, né, do COB online para a CDL, baseado nesse parágrafo 1º, se estiver no seu contrato de filiação, é que te permite, como CDL, a registrar o CNPJ e o CPF daquele sócio. Por isso que lá no cadastro, né, gente? A gente pede cópia, mas aí no cadastro, o nome do sócio representante junto no CDL. Tem o nome completo, data de nascimento e CPF, porque eu preciso desse dado, data de nascimento e CPF também, não é? E nome completo, para registrar no SPC. Então, o cadastro que a gente faz, gente, não é aleatório, não. Porque aí eu preciso, não é isso? Registrar no SPC, CPF, não preciso de nome completo, CPF e tal. O endereço eu localizo lá no contrato social que você já está guardado ali, ok? Entendido isso aqui, né, pessoal? Tranquilo? E aí entra na cláusula 4, tá, gente? E aí vou falar da 4.3 especificamente. Como eu disse, a responsabilidade pelo registro e inclusão e exclusão de um débito do seu cliente no SPC é do associado. E aí vem essa cláusula padrão. A CDLX adotará um código, uma senha, que poderá ser modificada periodicamente por solicitação do associado. Na verdade, código não, só senha, né? Para a utilização no acesso às informações cadastrais do SPC Brasil e demais produtos e ações institucionais, se você vincular esse código aos demais produtos e ações institucionais. Sendo, portanto, de total responsabilidade do associado o manuseio da senha. O uso indevido do código e senha por terceiros não exonera o associado
dos custos das consultas feitas indevidamente, tá? Então, se o associado não trocou a senha de forma periódica, lá, a palavra, né, tem todo um operacional, né, tecnológico de segurança que é necessário, segurança da informação. Se ele passou por uma pessoa que não estava treinada, se o colaborador levou essa senha para usar em casa, né, e o IP dele estava liberado lá, então sempre é responsabilidade do associado, tá, gente? O manuseio dessa senha, e essa cláusula vem até destacada em negrito, eu coloquei em vermelho aqui, mas é sempre bom ressaltar a responsabilidade do associado na inclusão e exclusão. Tranquilo, né, gente? Só para lembrar mesmo. Aqui a cláusula oitava, 8.4, 8.6, depois da vigência da LGPD em 2022, houve a necessidade, né? O SPC Brasil mudou alguns regramentos, tem aplicativo, tem também o cadastro positivo, mas também tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, incluímos nesse modelo do contrato padrão as cláusulas de 8.4 a 8.6, que tratam da Lei Geral de Proteção de Dados, que são cláusulas agora obrigatórias, porque nós temos banco de dados de proteção ao crédito. Ok? Tranquilo, né? Só para mostrar isso para vocês, tá, gente? E prazo. Aqui, eu queria falar para vocês que muita CDL pergunta assim, Sara, qual o prazo mínimo ou máximo no contrato de filiação que a CDL pode incluir? No contrato padrão nosso, eu coloco 90 dias. Ah, mas é um prazo fixo? Não, não é um prazo fixo. Então, eu posso colocar 120 dias ou 180 dias, né? 6 meses, ou até um ano no contrato, o prazo que ele está vinculado, CDE, sim, o prazo máximo limite é um ano. O padrão das CDLs é 120, 180. Algumas ainda trabalham com prazo de 90 dias. Ah, Sara, então eu posso falar que o prazo mínimo de vinculação sem multa é 90 dias, ou 120 ou 180? Sim, no máximo um ano. Sara, então, se eu coloquei 120 dias no meu contrato, prazo de 120 dias, e ele quer, antes dos 120 dias, rescindir o contrato, pode ter multa? Sim. É o que está descrito no parágrafo 1º, tá, gente? Se o associado não cumpre o prazo mínimo do contrato do 7.1, 90, 120, 180, um ano, a depender do que a CDL inseriu como prazo mínimo, eu posso cobrar uma multa dos meses restantes que ele não cumpriu? Sim. E aí tem a regrinha. Pagamento de uma multa correspondente à última fatura paga, multiplicado pelo número de meses restantes para se completar o prazo mínimo fixado. É como se ele tivesse que pagar, a partir da última fatura que ele teve, os meses restantes que ele não permaneceu filiado à CDL, tá, gente? Pode, é legal, claro, eu estou numa relação civilista de uma empresa com a CDL. Então, eu posso estabelecer um prazo mínimo de vinculação deste contrato, desta empresa, sim. Não é ilegal de forma alguma, tá, gente? Uma relação civilista. Isso aqui não é relação de consumo, não é Código de Defesa do Consumidor, isso aqui não é plano de saúde, que a qualquer momento eu poderia, sim, fazer ali uma desvinculação sem pagar multa. Então, este regramento é Código Civil, então eu posso estabelecer esse tipo de regra, tá, gente? O prazo vocês vão escolher. Sara, o meu não tem prazo. Se não tem prazo, não tem multa, quer dizer que o seu contrato de filiação permite ao associado a qualquer momento se desvincular e desfiliar sem pagar a multa, tá, gente? Eu sugiro que se insira, sim, o prazo mínimo para você poder trabalhar aquele associado e também estabelecer uma multa em caso de não cumprimento desse prazo. Ok, pessoal? Tá entendido até agora? E agora a gente vai entrar no contrato. Opa, tem uma duvidazinha, talvez aqui. A Ivânia falou que tudo bem. Ô, gente, esses modelos de contrato, isso aqui eu só printei aqui, mas vocês sabem que está tudo no Word. Vocês pedem, né? E a ficha cadastral está em Excel. Vocês me pedem aqui que a gente manda, vocês né, comparam, atualizam, etc. E tal, tá bom? Mas é porque a gente tem que printar para ficar bonitinho, não que tem que ficar. Eu não sou boa nisso realmente, não. Então, ok. Por que eu falei do prazo aqui? Porque a gente vai entrar agora. Opa!
né, eu estou falando contrato padrão, agora é o temporário. O temporário é igual ao padrão. O que que muda? Lá a partir da cláusula 6.1 e no prazo, que é o que eu vou falar, né? Focar aqui para vocês, que é o que nos interessa aqui. Então, no contrato de filiação temporário, o que nos importa falar? Sara, eu disponibilizo uma campanha de Natal só nos 3 últimos meses, tal. Se o associado não quer SPC, não quer saber de nada. Ele só quer campanha de Natal. Campanha promocional, faça a vinculação temporária nesse instrumento, até você não vai cobrar mensalidade, porque ele vai pagar o pacote lá da campanha de Natal. Beleza? Beleza. Mas você tem que ter um instrumento. Coletar documento, tudo certinho. Sara, ele só quer certificação, não quer mais nada, nada mais interessa. Tem problema, ele não vai usar. Só que você vai fazer o contrato de filiação temporária e os procedimentos da certificação, tudo certo. Sara, ele só quer o financiamento do Sicoob, do BNMG, tal, tal. Sem problema, não tem problema. Você vai fazer todo o procedimento do BNMG, do Sicoob e tal, mas ele vai assinar o seu contratinho de filiação temporária. Por que você tem que ter esse instrumento, gente? Porque é uma receita que a CDL está recebendo de um determinado produto, de uma ação, de um, entre aspas, serviços, e que vai entrar como receita. Só pode entrar receita, né, pelo estatuto, de contribuições, contratos, parcerias do associado. Isso. Então, quando ele tem uma solução temporária, ele tem que assinar, tem que ter esse vínculo associativo na CDL ainda por um período menor. Ok, gente? Então, é por isso que tem esse modelo que é praticamente igual ao contrato padrão, muda ali na questão da adesão de quais produtos ele está aderindo na CDL e o prazo do contrato é um pouco diferente. Ele não é indeterminado, 1 ano, 120, vai depender ali do tipo de solução que ele adere. Então, esse aqui é usado para isso, né? Então, vamos trabalhar aqui tanto 6.1, 7.1, ok, pessoal? Evânia, a Evânia nos pergunta, essa pergunta é bom para os demais, né? Aqui fazemos certificação para associados com desconto e não associados com preço normal de mercado. Tem algum problema em fazer para não associado? Tem, Evânia. Tem porque todo produto ou solução que eu disponibilizo é só para o associado. Lá no estatuto a gente não fala, são condições para admissão de associado. Ser empresa, né, com CNPJ, ser profissional com registro e tal. Então, se eu disponibilizo uma solução para não associado, eu estou descumprindo o meu estatuto. Eu estou permitindo que empresas que não têm vínculo associativo utilizem serviços ali da CDL, ainda que paguem mais caro por isso. Ok? Então, ele tem que ter esse vínculo associativo, sim. Você pode até fazer filiação temporária para ficar na gavetinha desses que você cobra mais caro, mas como é que você entra essa receita? Você vai ter problema na tributação da COFINS, porque você está oferindo lucro daquele que não associar, tá, gente? Então, cuidado quando você faz essa distinção de preço para associado ou não associado, porque, na verdade, todos que são têm que ter vínculo associativo. O que você pode fazer é porque ele não utiliza mais de um serviço do que o SPC. E aí você vai cobrar mais caro, mas ele não pode deixar de ter o vínculo associativo. Ok? Isso vale para várias CDLs aí, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui nesse modelo um instrumento que a CDL deve usar para ter essa vinculação associativa. Por quê? A gente está tendo aí, fazendo até defesa no município, em um município de uma CDL, que começou a acontecer? O município começou a cobrar, a CDL começou a emitir nota fiscal para atender alguém, e aí, por causa da certificação digital, exatamente por causa dela, e o município começou a cobrar ISS-QM, gente. Então, aí, se você faz serviços para o público em geral, concorrendo com outras certificadoras, você não está só atendendo o associado. E a gente está tentando fazer um recurso administrativo lá nessa CDL, tá, gente? Então, cuidado com isso, porque aí você chama a atenção de outras coisas. A gente teve uma CDL que parou de comercializar, porque o concorrente no município denunciou no município também, que está fazendo concorrência desleal com as certificadoras que pagam ISS-QN e a CDL não está pagando. Então, peço cuidado nessa questão aí de vocês. Por isso que a gente passa esse instrumento que tem que fazer, gente. Você pode até cobrar mais, mas
A vinculação temporária eu cobro mais ali. É como se você estivesse trocando a mensalidade por esse plus a mais na certificação, por exemplo, tá? Só fica essa dica aí. Então, aqui, ó, espero ter te respondido, se não, me retorna. Então, aqui no modelo, esse associado temporário, você vai marcar lá seu COBAN, seu certificado, sua alocação, seu treinamento, que ele está aderindo ali, tá? Só marcar lá, guarda o contratinho para você. Porque se você tiver que justificar na prefeitura, nesse recurso que a gente está fazendo, você tem que levar esses contratos que aquela empresa tem um vínculo associativo, sim. Só por causa disso também, tá, gente? Sem documento, eu não tenho como só declarar se a prefeitura me exigir, ou a Receita, por exemplo. Tá, gente? Cuidado. E aí o prazo é que é diferente, ele não se indetermina, ele é por prazo determinado, lá o COBAN, o certificado, né, anual, de 3 anos, dependendo, a campanha de Natal, etc. A rescisão respeitará o prazo mínimo da solução aderida, conforme disposição em regulamento, legislação ou regra do parceiro a partir da assinatura deste contrato. Então, quando eu faço um contrato de adesão dessa empresa de forma temporária, depende do tipo de solução que ele aderiu aqui na cláusula 6.1. Eu tenho sempre que observar o que o contrato dessa adesão fala. É esse prazo que eu vou respeitar. Então, ele não fala que o prazo é de 120 dias, 1 ano ou 180 dias. Sempre vai respeitar o prazo mínimo fixado naquela solução. Ok, pessoal? Entendido isso aqui? Essa é a diferença do contrato padrão para o contrato de filiação temporário. Vocês têm que observar qual que é o contratinho que eu vou solicitar para essa empresa assinar, tá? Isso é um trabalho do executivo com o setor comercial, tá, gente? Em geral, quando você marca uma filiação, ou sabe que está vindo para o certificado, você já sabe qual que você vai usar, ok, gente? Então, por favor, peçam esse cuidado aí das entidades. Entendido, gente? Então, aí ficou resuminho dessa primeira parte, direitos e deveres do associado. Tem direito a usar soluções mediante pagamento pontual de cada solução. Caso o associado rescinda o contrato antes do prazo contratual, será sujeito à multa do contrato de filiação ou daquela adesão específica, se houver multa, né? Plano de saúde, certificado, etc. Se ele desfilia a desfiliação da empresa, perde o direito de uso de qualquer solução. No caso de SPC, perderá os registros incluídos em seu código de associado e terá o débito do CNPJ e CPF do sócio representante registrados no SPC. Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta desse tópico aqui? Vamos lá, então. Se tiver, a gente volta. E aí eu vou falar, gente, do contrato de filiação com a prefeitura, tá, gente? Ele chama filiação, mas chama, na verdade, um contrato de prestação de serviços administrativos. Eu vou mostrar aqui para você. Como eu disse no início, é uma lei que a gente também deve observar, que é a lei de licitação, 14.133. Tá? Então, em geral, o interesse da prefeitura é ter esse vínculo associativo na CDL para fazer consulta ou registro na SPC. Consulta, ok. Atualização cadastral. Registro, gente, são dos tributos que o contribuinte deve. Quais os principais tributos que a prefeitura cobra e o contribuinte fica em débito? O IPTU e o ISSQN. E também, para o associado, a taxa de renovação do alvará de localização e funcionamento, que é cobrado anualmente, né? Ok? Então, como que a gente denomina aqui, né? A gente tem que lembrar que os órgãos públicos, de acordo com o artigo 4º do nosso regulamento, isso também está no Estatuto da CNDL, no nosso, os órgãos públicos da administração direta e indireta podem ser associados a CDLs para o uso do SPC. Está no artigo 4º nosso. Além disso, todas as categorias aqui nós já conhecemos, tá, gente? Então, é no artigo 4º, no Estatuto, é que vem a permissão para órgão público se filiar, ou seja, a prefeitura, no caso, municipal. E aí, a gente entra especificamente na lei de licitação, e eu deixo essa tela específica para vocês. Quando o prefeito procura a CDL, qual o regramento que a gente observa? Lá o artigo 72.
que a gente chama casos, né, de inegibilidade, que está lá no artigo 74 da Lei de Licitação, e fala assim, quando eu não tenho que fazer uma licitação para contratação. E a CDL, por ser a única detentora no município, ou seja, tem essa especificidade do SPC somente pela CDL neste município, ela é que pode disponibilizar à prefeitura, ao município, o serviço de SPC, porque só ela no município detém o direito, né, do uso da administração do serviço de proteção ao crédito, tanto para consulta, tanto para registro. Por isso que o prefeito vai lá e procura a CDL, detentora do SPC. É um caso do que a gente chama de inegibilidade e dispensa de uma licitação. Porque a CDL vai concorrer com quem no município? Não tem outra entidade que disponibilize SPC? Não é isso mesmo? Tem? Não tem, porque o nosso sistema não permite. É concedida a cada CDL no município. Então, é um caso que, por não haver um concorrente no município, quando você vai fazer, ele dispensaria a licitação, porque quem vai ganhar é a CDL mesmo, né, gente? Pela especificidade. É igual às vezes que a gente vê um caso muito comum, quando você contrata artistas, né? Um cantor sertanejo para uma festa, é específico, só tem ele. Madonna é só Madonna, Ivete Sangalo é só Ivete Sangalo e assim por diante. Não tem quem vai concorrer, né? É específico, né? Os casos de artistas são muito comuns na questão da inegibilidade. Não tem outro concorrente, só tem aquela pessoa. É o caso do SPC. Por isso que o caso da contratação do SPC para registros e consultas, que é a nossa expertise, seria um caso de inegibilidade. Não teria que ir lá apresentar um processo de licitação aberto e tal. Só que tudo é publicizado no site deles, no sítio eletrônico da prefeitura, tá, gente? Que contratou, que fez e tal. E tem todos esses requisitos também, tá? O que eu peço, às vezes, porque o município não faz a lei específica para permitir que o município registre no SPC, é que você observe o inciso 3 do 72. Solicitar o parecer jurídico do prefeito, né, lá do procurador dele, claro, do advogado, parecer técnico que estaria dispensado a legislação específica, que pode fazer a contratação direta por ser um caso de inegibilidade. Por que eu peço isso, gente? Para dar segurança para a CDL, tá? A CDL não passou no processo de licitação para depois o Tribunal de Contas, o Ministério Público não vir e falar, não, mas tem o parecer jurídico, isso do técnico lá do jurídico da prefeitura, falando que a gente estava enquadrado, dispensado nos termos do artigo 72, 73, 74, 75 da Lei de Licitação. Então, eu deixo essa telinha aí para vocês, só por causa disso, tá, gente? Recentemente, uma CDL grande me ligou, falou, Sara, eu vou lá na prefeitura conversar com o procurador. Eu falei, se ele não quer fazer a lei, né, a gente está no ano eleitoral, né, gente? Peça o parecer para a CDL guardar isso, falar, olha, teve o parecer favorável à contratação direta, dispensa de inegibilidade, porque o SPC é único, e o jurídico deles deu ok. Por isso, a CDL fez a contratação, ok? Ok, gente? Tá a telinha para vocês. E aí tem um modelo, não vou ficar lendo isso para vocês, gente, porque esse é um modelo, que não é aquele contrato de filiação, né? Os municípios têm um contrato padrão, de acordo com as regras de licitação, do direito administrativo, então o município, ele não, né, a prefeitura não vai poder usar aquele contrato de filiação nosso que a gente tratou, né, de forma mais pormenorizada hoje. Ele tem que fazer todo um procedimento mais formal, é um processo administrativo, tem um número, processo licitatório número, que é inegibilidade, vai estar tudo escrito isso lá, tá? Então, o município tal, com a CDL tal, ela vai celebrar o presente contrato de prestação de serviços de... Aí está em vermelho aí, tá, gente? Inscrição de devedores do município tal, Minas Gerais, no cadastro de inadimplentes de proteção e informação ao crédito SPC Brasil, referente à dívida tributária e não tributária do município. Bem como o fornecimento de acesso, tal. E aí vem todo esse regramento próprio, que é um contrato, como vocês estão vendo, um pouco diferente. Ok? E aí vem a cláusula primeira, que fala, constitui objeto do presente instrumento a contratação por inegibilidade de licitação de empresa especializada para... Empresa, sim, entidade, né? Empresa especializada para a prestação de serviços de inscrição de devedores no município de tal, no cadastro de inadimplentes de proteção, informação ao crédito SPC Brasil,
referente à dívida tributária e não tributária no município, registro, bem como fornecimento de acesso à plataforma web da própria prestadora de serviço através de login e senha, que permitirão à contratante realizar consultas aos serviços prestados. Então, veja aqui, a gente tem que seguir o regramento deles, então eles vão vir, se for fazer a contratação da CDL, esse vínculo associativo é por esse instrumento que a gente denomina contrato de prestação de serviços do procedimento licitatório, inegibilidade de licitação. Ok, gente? Viu que é um pouquinho diferente? Acabou. Acabou, gente. É isso, é só porque eu queria fazer essa distinção dos dois, e às vezes tem crescido a demanda e o interesse das prefeituras, e aí a gente, principalmente quem é da gerência, do jurídico, né, vai vir um contrato diferente, se vir, a gente analisa também, e é mais ou menos esse modelo aqui que a gente tem, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Chat aqui. Nada. Dúvida, uma, dúvida, duas, três. Acho que não teve dúvida, né, gente? O treinamento hoje acho que foi tranquilo. Era só para falar dos principais instrumentos CDL associados, que são demandados. A gente focar em algumas cláusulas do contrato de filiação, o padrão e aquele temporário, que são dúvidas demandadas, e demonstrar para vocês que, caso a prefeitura queira, é um pouco diferente, tá, gente? O contrato de filiação para a SPC é um pouco diferente. A gente tem outros tipos de instrumentos específicos, de fomento, né, para câmaras de vigilância, que são outros instrumentais que passam aí pela licitação e por outros regramentos, mas vamos ficar só por aqui, tá bom, gente? Acho que não tem pergunta, né, pessoal? Então, não havendo questionamentos, nós vamos encerrar aqui o nosso workshop desse mês, de setembro, agradecendo a presença aí do Alessandro, de Curvelo, Amanda, Pedro Leopoldo, Jequitinhonha, Rose de Nova Era, Vaza da Palma, Teófilo Antônia Dani, a Ivânia de Poteirinho, Guilherme de Saduarte, que está participando pela primeira vez, né, Guilherme? Seja bem-vindo. O Gustavo, o doutor Gustavo de Belândia, o Oscar Cideli de Juiz de Fora, a Sônia, aí do Conselho Estadual, o Tiago aqui interno, a Ivânia. Agradeço a todos vocês pela participação. Mês que vem é sobre questões trabalhistas na CDL, né? Para quem não recebeu aí, o calendáriozinho, a gente finaliza em novembro com parcerias públicas privadas, a gente vai entrar um pouco nessa questão do direito público administrativo novamente, que é um braço aí para receber recursos. É isso, pessoal. Muito obrigada a todas, a todos também. Até outubro. Ivânia, obrigada por nada, Ivânia. Não sei encerrar. Espera aí que eu vou. Obrigadão, viu, pessoal? Até